Boa tarde. É tão bom quando sentimos mesmo a presença de Deus e Deus a dirigir desde o primeiro momento de uma reunião, especialmente quando és tu que vais trazer a palavra e vês que mesmo durante o louvor, mesmo aquilo que já foi partilhado, encaixa tão bem com aquilo que já está no teu coração para trazer. Então sinto mesmo que Deus quer falar connosco hoje à noite. Eu vou só pedir à Renata. Hoje nós vamos continuar a nossa série em 1 Coríntios, estamos a fazer durante este mês, em preparação também para a conferência juntos, e estamos a abordar diferentes áreas da nossa adoração. Porque é que fazemos aquilo que fazemos? Hoje eu vou estar a falar um pouco mais da Santa Ceia, porque é que celebramos a Ceia do Senhor. E a Renata vai-me ajudar a ler a passagem em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17 a 32. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? E eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Obrigado. Então, é uma passagem um bocadinho forte, não é? De Paulo. Estava a pensar, dou graças a Deus que eu não faço parte da igreja em Coríntios. Aquilo parecia, não é? Uma cowboyada, não é? Mas, mesmo assim, nós podemos tirar muito desta passagem para aplicarmos aqui. A Santa Ceia, Jesus dá duas ordens práticas, dois atos físicos, ordena aos seus discípulos a fazerem duas coisas: batismo nas águas e celebrar a Santa Ceia. Nesta passagem, Paulo relembra àquela igreja as palavras que Jesus tinha dito, não é? Façam isto em memória de mim. Então, por um lado, isto é conhecido como um dos sacramentos, mas é uma tradição que nós realizamos aqui na igreja mensalmente, normalmente é o primeiro domingo do mês, mas não estamos restritos a isso, há outras formas e outros momentos em que podemos celebrar. E é uma coisa que nós vemos desde o primeiro dia, desde Pentecostes, não é? Quando aquela primeira multidão foi salva, aquelas 3.000 pessoas foram salvas no dia de Pentecostes, eles logo se organizaram e começaram a reunir nas casas uns dos outros, e eles dedicavam-se à palavra, à oração e ao partir do pão. Então isto é algo que nós temos em comum com todos os nossos irmãos e irmãs no passado, por essa história fora. É uma tradição. E é uma tradição que mantém central a coisa central da nossa fé, não é? A morte e ressurreição de Jesus Cristo. Tradições são importantes, não é? Estava a pensar como é que aplicar isto às nossas vidas. Se eu vos perguntar sobre, por exemplo, o que é que significa para vocês um Natal em família.
Vocês imediatamente pensam em diferentes tradições que vocês fazem, não é? Vocês, muitas vezes, tradições que são passadas de geração em geração, aqueles momentos em família, aquilo que vocês comem, os diferentes horários, como é que vocês abrem as prendas, se é à noite, à meia-noite, se é de manhã, quando acordam. São tradições, e essas tradições são muito poderosas porque criam raízes profundas no nosso coração, não é? Fazem parte, acabam por moldar a nossa identidade, não é? O nosso sentido de pertença, de conexão. A nossa família faz as coisas assim. A tradição lá em casa é esta, não é? E quando estamos num outro contexto, porventura não conseguimos estar no Natal com a nossa família, sentimos falta disso, não é? Sentimos isto não é a mesma coisa. E por um lado, Santa Ceia é uma dessas coisas. É uma tradição que Jesus instituiu que nos traz um sentido de identidade, um sentido de pertença, um sentido de conexão uns com os outros. E então, por exemplo, ainda este ano foi muito especial estar na Índia com a Igreja do Ranjit e celebrarmos a ceia com irmãos e irmãs indianos. Pessoas que não conhecemos de lado nenhum, e estamos no outro lado do mundo e, no entanto, estamos em família e temos esta tradição, esta coisa que nos une, que é o partir do pão e o beber do vinho. Fazemos parte da mesma família. Contudo, nós sabemos que não é apenas uma tradição, não é? Não é apenas uma rotina. Esse é o perigo da tradição, é que torna-se uma rotina. Eu acho que aquilo que nós vemos aqui nesta igreja foi isso. Começou-se a tornar uma coisa rotineira, uma coisa sem vida, uma coisa sem identidade, sem conexão. Uma coisa que eles levavam de forma leviana. E era isso que estava aqui a acontecer. Então, para o apóstolo Paulo é interessante que o partir do pão não era mais uma coisa que nós fazemos, que a igreja faz, mas quando ele visita aquela igreja, quando ele ouve os relatos daquela igreja, para o apóstolo Paulo, a ceia era como que o termostatos para a saúde espiritual daquela comunidade. Faz sentido? Era a forma que uma das formas que ele identificou a saúde daquela igreja, a forma como eles estavam a celebrar a ceia. Porque a ceia é algo espiritual, algo poderoso e algo com, como vamos ver, efeitos reais para a nossa vida, para a nossa comunidade, para a nossa vida como igreja. E quem participa dela pode ser ricamente abençoado, mas por outro lado também vemos que por vezes pode ser amaldiçoado, pode sofrer dano se o fizer de forma leviana. Ou seja, não é apenas um ato físico e simbólico, é um ato espiritual, poderoso e que traz vida ao nosso corpo e ao corpo de Cristo, que é a igreja. E qual é a chave para o Paulo? Como é que ele vê se nós estamos a entender e a exercer este ato de uma forma com fé e poderosa? Ele olha para os relacionamentos. A chave para o Paulo está nos relacionamentos da igreja. Ele olha para a forma como eles estão a interagir uns com os outros e daí ele consegue perceber se eles entenderam o que é que estão a fazer e a importância daquilo que estão a fazer. Então vamos ver. Porque é que nós celebramos a ceia? O que é que Paulo nos diz? Qual é o motivo que ele nos dá? E ele diz, versículo 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então a primeira coisa que vemos é que nós celebramos a ceia do Senhor para anunciar a ressurreição de Cristo. Para anunciar a chegada do Espírito Santo. É isso que diz a passagem?
Não acham interessante que Paulo foca, o foco que Paulo dá à ceia é anunciar a morte de Jesus Cristo? E porquê é que isto é tão importante e interessante se pensarmos, não é? A morte de Jesus na cruz foi uma morte horrível, uma morte humilhante. Foi aquele momento em que parecia que estava tudo perdido. Era uma morte que estava destinada para os escravos, para os mais depravados da sociedade. E o nosso Deus, Jesus, o Filho de Deus, a ser morto numa cruz, a sua morte, para outras religiões, é aquela coisa, é uma ofensa. É aquilo que preferíamos esquecer, não aquilo que queremos anunciar e relembrar cada vez que nos juntamos para celebrar a ceia. Mas para Paulo e para Jesus, o que é que nós fazemos quando celebramos a ceia? Anunciamos a morte de Jesus, o momento da derrota, quando tudo parecia que estava perdido. Porquê é que isto parece-me importante? Porquê é que a morte de Jesus são boas novas para mim? Boas notícias para mim? Porquê é que isto é algo que eu preciso de fazer repetidamente e fazer em memória para nunca me esquecer disto? Proclamar, semana após semana, mês após mês. Porque se nós entendermos a ceia, nós entendemos que quem devia ter morrido somos nós. Estas últimas 2 semanas, eu vi nas notícias, não sei se viram, que Israel está a começar a julgar aqueles que estavam envolvidos nos ataques terroristas de há 2, 3 anos atrás, 7 de outubro. Não é? Todos nós lembramos dessas imagens. Foi absolutamente horrível. Um ataque orquestrado, vários grupos terroristas pela terra, pelo ar, pelo mar, atacaram sem aviso a Israel e morreram, mataram a sangue frio mais de 1.200 pessoas, 3.500 feridos e 250 foram raptados e levados para usarem como troca, não é? Como resgate. E aquelas imagens, não sei se vocês lembram, daqueles jovens a fugir naquele festival. 4.000 jovens estavam no festival de música quando foram atacados pelos terroristas e bloqueados na saída. E eles a tentar fugir e simplesmente os terroristas a matá-los ali a sangue frio. Terrível, terrível, terrível. E Israel está a começar a julgá-los. E a coisa que foi levada e aprovada recentemente em Parlamento foi que eles vão autorizar novamente a usar a pena de morte para quem esteve envolvido nestes ataques. Agora, eu não sei se vocês concordam ou não com a pena de morte. Esse é tema para outra pregação. Mas não é difícil imaginar a dor, a raiva, o ódio que uma mãe e um pai daqueles jovens irá ter a pensar naqueles que fizeram aquele ato terrível, não é? Aquele desejo por justiça. Toda aquela nação a chorar. E porquê é que eu vos estou a contar isto? Porque a Bíblia diz-nos que todo o ser humano, tu e eu incluído, é merecedor da pena de morte. Merecedor da ira de Deus. Cada um de nós, condenados à morte por causa do nosso pecado. Sei que isto é uma imagem forte, mas aos olhos de Deus, nós éramos ou somos
para Deus aquilo que estes terroristas são para aquelas famílias israelitas. Nós somos descritos na Bíblia como inimigos de Deus. Todos nós, todos pecamos contra Deus e estamos, por isso, destituídos da sua glória. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Se há coisa que a Bíblia nos mostra, é isso. Eu acho que a Bíblia, no geral, mostra duas coisas. Por um lado, e se calhar em primeiro lugar, revela-nos Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da criação, a sua bondade, e é Ele que escolhe, através dos séculos, trazer-nos a sua palavra e revelar-nos ao ser humano. Sem Ele ter tomado a iniciativa, nós nunca poderíamos conhecer este Deus, santo, poderoso e incrível. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia mostra-nos a natureza humana. Desde Adão até o seu filho Caim, depois vemos Noé, Abraão, todas aquelas histórias. O que é que nós vemos? Vez após vez após vez. É a tendência do coração humano para viver em rebelião contra Deus. Todos nós, a virar as costas a Deus, viver como inimigo de Deus. Não há ninguém que esteja num espaço neutro. Não há ninguém que esteja ali, não sei bem a quem é que pertence. Deus é muito claro. Nós estamos curvados, inclinados para nós mesmos. Para o eu, para a minha vontade. Fazendo deuses de nós mesmos que estão em rivalidade contra Deus. Todos nós merecíamos a pena da morte. Todavia, Jesus morreu no nosso lugar. Jesus morreu no nosso lugar. Efésios diz-nos: todavia, Deus é rico em misericórdia e pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois somos salvos pela graça, não porque nós merecemos, somos salvos pela graça, por meio da fé, é totalmente iniciativa de Deus. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, quando daqui a pouco nós anunciarmos a morte de Jesus, eu acho que todos nós precisamos ter uma atitude, por um lado, ao olharmos para e pensarmos no corpo de Cristo e no sangue de Cristo derramado naquela cruz. Por um lado, a primeira reação, se calhar, é uma reação de alívio. Porque éramos nós que devíamos estar lá. Esta morte era a morte que nós merecíamos. E então temos aquele uau! Obrigado, Senhor. Não é? Esta é a segunda. A segunda é gratidão, é espanto, é maravilha pela graça e pelo amor de Deus. Quando nós estávamos longe, quando éramos inimigos, quando seguíamos a ordem do presente do mundo. Deslumbrados com a graça de Deus. E a segunda coisa, então a primeira coisa com a ceia é que nós anunciamos a morte, mas a segunda coisa é que nós proclamamos também esta nova vida que nós temos nele. A vida que nós fomos agora possibilitados a viver por causa de Jesus Cristo. Qual era o problema na igreja em Coríntios? Estavam a comer demais e a beber demais, não é? Estavam alguns deles até bêbados, parece impossível. Não é? Então, graças a Deus, eu nunca tive que lidar com isso aqui na igreja.
Mas esse não era o problema principal. O problema principal era que isso estava a gerar divisões. O problema principal era até o egoísmo, o pensar em si mesmo antes de pensar no outro. Era esta separação até entre classes sociais, esta divisão entre igrejas. Esse é que era o verdadeiro problema. E porquê é que isso é problema? Porquê é que Paulo fica escandalizado? É porque se nós entendermos a graça e entendermos a vida que nós temos agora em Cristo, isto nunca deve acontecer. Antes, pelo contrário, a igreja deve ser o oposto disso. Romanos 6 diz o seguinte, versículo 3 a 4, diz vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Anunciamos a sua morte e precisamos nos lembrar que fomos batizados em sua morte, porque somos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós agora vivamos uma vida nova. A nossa velha vida morreu com Jesus na cruz. Então, ao anunciarmos a morte de Jesus, também pela fé acreditamos que nós mesmos morremos com Ele ali na cruz. E ao fazermos isso, recebemos também nele, através da sua ressurreição, uma vida nova. Mais abaixo, nesse mesmo capítulo, diz: da mesma forma, então, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. O que é que aqueles coríntios estavam a fazer? Estavam a fazer isto. Estavam a permitir que o pecado continuasse a dominar os seus corpos mortais. Estavam a fazer aquilo que estavam a obedecer aos seus próprios desejos carnais e pecaminosos. Ele continua: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os mesmos membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos da justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, por causa da morte e ressurreição de Jesus, nós agora estamos nele e temos esta nova vida, que é uma vida livre do poder do pecado e movida pela graça. É uma vida transformada. Não é? Paulo vai mais longe ainda. Ele diz, a falar sobre o pecado de Abraão, ele diz: se a transgressão de Abraão, de um só, se através dele, se pelo pecado de Abraão, a morte reinou através dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, que é esta justiça que foi executada em Jesus, quando Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Ele pagou o justo preço do nosso pecado. Quanto mais aqueles que recebem esta provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Na prática, o que é que isto significa? Significa que já não vivemos para nós mesmos? Significa que já não somos o centro do mundo? Jesus é? Significa que agora pertencemos a uma nova família? Temos uma nova identidade? E que apesar de todas as diferenças culturais que existem, mesmo aqui dentro da igreja, diferenças sociais, diferenças etárias até, apesar de todas essas diferenças, todas essas barreiras, tudo aquilo que no mundo nos separa, agora em Cristo, essas barreiras caem por terra. E nós somos capazes de nos amar uns aos outros como a nós mesmos. Antes era impossível isso. Agora que estamos em Cristo, temos uma nova vida nele. Abre-se todo este mundo de possibilidade em que nós podemos viver preferindo o outro acima de nós mesmos. Por isso é que esta igreja em Coríntios, para Paulo, foi: vocês não estão a entender, vocês não estão a viver, vocês não estão a experimentar aquilo que Cristo ganhou para vocês.
Não há lugar para divisões na Igreja de Cristo. Como disse no início, a qualidade dos relacionamentos é como que, na igreja, é como que um termostato para a saúde espiritual. O simbolismo disto, se calhar, perdeu-se um pouco nos nossos dias, porque o pão e o vinho, como vocês veem aqui à frente, ele já está todo separado, organizado em copinhos, e o pão está todo partido em doses individuais. Mas historicamente isso não seria o caso, e eu ainda sou do tempo, não sei se mais alguns, há vários aqui que se lembram, não é? Era um copo e era um pão que era partido. E Paulo faz a referência a isso. Era um copo e era um pão, agora podemos olhar para isso e pensar, muito pouco higiênico, principalmente pós-Covid. Mas era um copo e um pão por um motivo. E Paulo fala nisso em Coríntios 10, 17. Ele diz, como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. É simbólico, mas é importante percebermos que a ceia é para ser experimentada e vivida em união, como um corpo, um só corpo. Por isso é que era um só pão e uma só taça de vinho, para expressar isso. A ceia do Senhor é, como eu disse, temos que lutar contra o individualismo. Vamos tentar fazer isso daqui a um bocadinho quando celebrarmos a ceia juntos. Mas nunca é uma coisa para celebrarmos sozinhos. É uma coisa para celebrarmos em família. Como um corpo. E celebrarmos essa união. Essa união maravilhosa destes relacionamentos improváveis que agora são possíveis em Cristo Jesus. E finalmente, como eu disse, isto é mais do que uma tradição, há aqui uma dimensão espiritual e uma dimensão poderosa naquilo que nós vamos fazer a seguir. É tido até como um sacramento. Eu fui ver o que é que significa essa palavra e a definição que tem aqui para sacramento é um rito sagrado e visível através do qual Deus comunica graça espiritual. E a palavra original sacramento vem do latim sacramentum, utilizada para traduzir o grego mysterium. Ou seja, no original e no grego, muitas vezes está traduzido como mistério, porque há algo de misterioso que acontece. Há uma dimensão, como eu disse, espiritual. É um sinal visível de uma graça invisível. E Paulo também faz referência a isto nesta carta, no capítulo 10. Ele está a falar com aquela igreja que também estava toda baralhada se devia comer carne nos festivais, nos rituais, e carne que era oferecida a outros ídolos e tal, e ele traz ali uma explicação e faz esta comparação entre a mesa dos demónios e do diabo, coisas que eram oferecidas a ídolos, e a mesa do Senhor, o pão e o vinho. E ele diz, não é verdade que o cálice da bênção que nós abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? E esta palavra participação revela também um relacionamento de intimidade, uma envolvência. Não é verdade que aquilo que nós estamos a fazer, nós estamos a participar de alguma forma. Estamos a receber, estamos em relacionamento de intimidade com Jesus Cristo. Por isso é que ele diz, olha, vocês
vocês não façam estas coisas de forma leviana. Não pensem que se forem a uma festa pagã com comida que foi oferecida aos deuses e que vocês comam e participem disso, não pensem que isso não vai ter um efeito na vossa vida. Ele avisa-os mesmo, vocês, o que é que vocês querem com isso? Querem trazer ciúmes a Deus? Querem que Deus, de alguma forma, vos amaldiçoe? Vocês estão a brincar com o fogo, basicamente, porque há poder nestas coisas. E há poder no partir do pão. Jesus ensina aos seus discípulos uma passagem interessante, que eu acho que também se refere a isto. Em João 6, ele está a falar com uma multidão e é logo a seguir à multiplicação dos pães e dos peixes, é logo a seguir a vários milagres, e ele explica que ele é que é o verdadeiro pão do céu. Que anteriormente eles no passado, tinham recebido o maná do céu, através de Moisés, mas que agora ele era o pão da vida e ele é que era o verdadeiro pão de Deus. E ele diz, capítulo 6, versículo 53, digo-lhes a verdade. Ele diz isto à multidão: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Vou ler isso outra vez. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E muitos o abandonaram. Sabem, é a única vez nos Evangelhos que nós vemos isso. A maioria, a multidão, abandonou Jesus por causa destas palavras. São palavras poderosas. E sabem, também é a única passagem na Bíblia que nós vemos que Paulo identifica tomar o pão desta forma negligente ou leviana, como aquela igreja estava a tomar. É a única vez que morte é identificada como uma consequência. Muitos já tinham morrido, muitos estavam doentes. Então, é sério. E é poderoso. É mais do que simplesmente uma tradição, é mais do que simplesmente um símbolo. E para Jesus, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Há algo de misterioso quando comemos o pão e bebemos o vinho. Quando ingerimos estes alimentos. Quando mastigamos, não é? Todos os nossos sentidos estão envolvidos nesse processo. Envolve todo o nosso corpo, envolve a nossa alma, envolve o nosso ser. É alimento espiritual para a nossa vida. E Jesus diz que é uma forma de nós permanecermos nele. Quando participamos da ceia do Senhor pela fé. Então não deve ser tomado de ânimo leve. Ele traz este desafio, traz este alerta, este aviso.
todo aquele, Paulo a falar, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, examine-se cada um a si mesmo. E só então coma do pão e beba do cálice. Pois quem comer e beber sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Como é que na prática podemos fazer isto? Como é que... E vamos fazer isto agora. Até o grupo Louvor, se puder. Como é que eu posso examinar a mim mesmo? Eu acho que, mais uma vez, a chave está, em grande parte, na saúde dos nossos relacionamentos. Na saúde dos nossos relacionamentos uns com os outros, na saúde do nosso relacionamento com as nossas esposas, na saúde do nosso relacionamento com os nossos filhos, na saúde dos nossos relacionamentos uns com os outros aqui na igreja. E quando nós sabemos que há ali qualquer coisa que não está bem, é neste momento em que nós olhamos para Jesus, anunciamos a sua morte pela fé. E pela fé nós percebemos que nós morremos com Cristo Jesus. A nossa velha vida já morreu. Não porque nós merecemos, mas Ele já pagou o preço do nosso pecado, da nossa culpa. Já não há mais condenação. E agora temos esta nova vida de liberdade, esta nova possibilidade de viver colocando outros acima de nós mesmos. Isso significa que também que agora, pela graça de Deus, nós podemos perdoar, nós podemos, não é, amar a pessoa, o amor cobre uma multitude de pecados. Talvez mesmo agora, enquanto nos preparamos, vocês podem fazer uma breve reflexão. Será que há alguma área, algum relacionamento, alguma coisa que eu preciso de perdoar? Aquela pessoa fez-me algo, magoou-me de alguma forma e eu preciso de largar e perdoar? Ou será que há alguém a quem eu preciso de pedir desculpas? Será que há sentimentos que eu sei que são batalhas na minha vida, às vezes pode ser de ciúmes, pode ser de não é? Problemas, coisas que nós não conseguimos largar ou ultrapassar. Pode ser coisas mesmo com gente aqui da igreja, não sei. Eu estava a dar graças enquanto estava a preparar isto pelos relacionamentos daqui da igreja, que eu sei que são muito fortes, mas podiam ser ainda melhores, não acham? Não há ainda margem para crescermos? Não há áreas que podemos melhorar? Não há pequenas divisões às vezes, pequenos grupinhos, pequenas coisas que podemos melhorar, barreiras que podemos quebrar, preferindo o outro acima de nós mesmos. Não permitir que haja divisões, que haja mal-estar. Então, enquanto a banda está a dirigir-nos nesta última música, a minha sugestão é virmos à frente, pegar num copo de vinho ou sumo, um pedaço de pão e depois juntarem-se com mais, 5, 6 pessoas para um tempo de partilha. E se nesse grupinho 2 ou 3 puderem dirigir o grupo em oração, depois vamos tomar o pão e o vinho juntos como um corpo, em união, celebrando a graça de Deus e celebrando a vida uns dos outros também. Pode ser?